Bom dia, o pessoal tá chegando, muita gente entrando. Vou deixar o pessoal entrar um pouquinho mais, a gente já vai começar. Estamos numa expectativa muito grande com essa live, nossa primeira live do IPSE. Tô vendo gente de todo o Brasil entrando. Pessoal do IPSE entrando em peso, pessoal de Fortaleza, pessoal de São Paulo, Curitiba, olha só que legal. Tô aguardando todo mundo entrar. Ó, o pessoal de Chapecó também. Bacana. De vários lugares do Rio Grande do Sul. Curitiba. Campo Bom. Estou citando as cidades, são tantas pessoas entrando que eu estou citando as cidades. Fortaleza. Muito bacana. Ver tanta gente querida, tanta gente próxima ao IPSE, assim, participando desse nosso momento histórico, né? Nossa primeira live nesse ano tão difícil, né, e complicado para todos. Estou adorando ter essa experiência de ler os nomes aqui. Brasília, através da Sandra. Muita gente querida. Pessoal dizendo que vai ser um prazer ouvir vocês, Soraya e Luísa. A Dória está escrevendo. Mara Ritter. Já vi o nome da Denile, Sandra Bácara. Bom, eu não consigo citar todos, vocês já vou começar me desculpando. Vai ser difícil citar todos, a gente já está com 104 pessoas na live. Estou esperando a nossa principal convidada entrar, a Luísa. Acho que Luísa já entrou, só vai ter que me pedir a solicitação de vídeo. Vamos ver se ela já pediu e eu não vi. Não, estou esperando que ela peça para entrar. Aí a gente já vai começando, porque nosso tempo é curto, a gente só tem 1 hora, né? As lives pelo Instagram são num tempo assim bem britânico. Falando em britânico, tem uma colega nossa da França que está aqui. Falando em britânico, me lembrei da Europa, né? Gente, nós já vamos começar, tá bem bom aqui, o pessoal todo entrando. Só aguardo a Luísa para eu começar a falar um pouquinho mais. Para quem já está chegando, como eu falava antes, nossa primeira live do IPSE. Nós estamos assim num momento de muitos eventos. No final eu vou passar para vocês quais são esses eventos ainda, os próximos eventos desse ano, né? Então, esperando a Luísa entrar. Luísa, se tu tá me escutando, eu preciso que tu me solicite entrar na live. Vamos ver se tem solicitação da Luísa. Tá me escutando, Luísa? Preciso só da tua solicitação.
Vamos ver, tem 6 pessoas que estão pedindo para participar. Ah, sim. Bom, pessoal, vamos começar então, que a nossa convidada especial já está por aqui. Luísa, bom dia. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu estava esperando que tu me convidasse e tu estava esperando que eu te convidasse. Enfim, a nossa primeira live, né? Essas coisas acontecem, né? Mas assim, estamos muito felizes. A gente está vivendo um ano assim bastante difícil para todos, né? Um ano, enfim, de uma tragédia mundial, né? No meio de uma pandemia, vivendo o isolamento social, né? E então a gente está assim lutando pela vida. E lutando pela vida, assistindo, ouvindo notícias de tantas mortes, né? Então, com certeza, o tema que a Luísa vai nos falar hoje assim, vai ser muito importante também no contexto atual, né? No que diz respeito à questão da pulsão de morte, né? Mas eu queria falar, antes de apresentar a Luísa, eu queria falar para vocês assim, ó, para quem está chegando, tem mais gente chegando ainda. Essa é a nossa primeira live, né, do ano, né? Nós tínhamos planejado, eu e a Anne, nós planejamos um ano muito especial para o IPSE, porque esse ano o IPSE completa 20 anos, né? E eu e a Anne tínhamos pensado assim, bom, vamos fazer um ano super especial, com vários convidados, né? Com eventos presenciais, enfim, e buscando sempre as pessoas que foram significativas para a gente, que fizeram parte, assim, da nossa história. Aí veio a pandemia e aí, bom, o que fazemos agora, né? Então, o que a gente faz é a gente transforma esse momento, né, difícil, né, e tentando inovar. E é isso que a gente está fazendo. Todos os nossos eventos estão acontecendo online. Hoje é o primeiro que a gente faz live, que é um evento mais aberto, mas até então as nossas aulas, nossos eventos, todos foram transformados em ferramentas mais fechadas, assim, com inscrições prévias, e esse não, né? Bom, então, como eu falava antes, né, a gente está num momento complicado, está num momento difícil, e é o tempo, assim, eu nunca vi um momento com tantas lives, com tantos eventos, né, porque eu acho que a gente está aproveitando essa nossa limitação de ter que ficar em casa, a gente está aproveitando para poder estudar, para poder trocar, que é nossa capacidade transformadora, é a nossa capacidade criativa em ação, né? É a luta pela vida, né? Bom, como eu falava, então a gente está convidando pessoas muito especiais assim para participar dos nossos eventos, né? E eu vou apresentar para quem não conhece ainda, eu acho meio difícil, porque eu acho que a maioria do Brasil, né, Luísa, te conhece, né? Eu estou vendo assim pessoas entrando de tudo que é lugar, né? Do sul ao norte, né? E imagino que muitas pessoas te conheçam. Mas eu vou te apresentar. Então, a nossa convidada especial da nossa live é a Luísa Moura, que é psicóloga clínica, bacharel em comunicação social. Ela é membro fundadora dos Seminários Winnicott de Porto Alegre. E em 1995, ela publicou seu primeiro artigo sobre as interfaces entre Ferenczi e Winnicott. Olha só, 95, e hoje ela vai falar disso também, né? E era intitulado Da Inquietação à Transicionalidade. Ela é autora do livro Ferenczi e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância, que está indo para a terceira edição. É um livro maravilhoso, vale a pena ter na nossa biblioteca, né? Tanto que já está indo para a terceira edição. E também autora do livro infantil Uma Coisa Bem Pequena e Sem Nome. Ela teve o privilégio de escrever também com José Otteral, e ela publicou, então, Paixão e Criatividade e Breve Ensaio sobre a Maldade, entre outros. E nós temos o privilégio, há 4 anos no IPSE,
de ter a Luísa assim, presente, coordenando o grupo de estudos sobre o pensamento de Firenze. Esse ano, virtualmente, né, Luísa? Né, o grupo passou para uma outra modalidade, mas o virtual está tendo uma vantagem muito grande, porque a gente está tendo possibilidade de fazer uma interlocução com pessoas de todo o Brasil. Então, o grupo da Luísa tem pessoas estudando de todo o Brasil, que é algo que a gente não conseguiria presencialmente, né? Então a gente está tendo uma vantagem nessa questão do online, enfim, da virtualidade, né? Bom, a Luísa é uma convidada então especial pela história que ela tem dentro do IPSE, né? Mas ela também está sendo convidada hoje para dialogar com a gente em função do tema, né? Pulsão de morte, né? E as derivações que vieram, né? A partir do Freud, né? Casualmente, né? Há 100 anos atrás. Né? Freud escreveu, né, além do princípio de prazer, ele, na busca de tentar compreender o aparelho psíquico, ele falou, ele, enfim, escreveu sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Né? E houveram várias interpretações a partir daí, né? E várias formas de pensamento que seguiram nessa linha e outras formas do pensamento psicanalítico que trouxeram outras contribuições, né? E é sobre essas outras contribuições, então, que a Luísa vai nos falar, né? Contribuições de Firenze e Winnicott. Então tá. No final da live, eu vou passar para vocês, todos que estão nos assistindo, quais vão ser os próximos eventos. Então, não saiam da live depois que encerrarmos por aqui a nossa conversa. Então tá, Luísa, contigo. Me dá o corte então, Soraya, tá? Me avisa. Não, pode deixar. Estou controlando porque a gente tem que ser britânica no tempo. Sim, sim. Nossa, é um tema que me interessa muito, muito. Eu comecei a estudar foi ainda no final dos anos 80 e Firenze a partir de 94. Essa questão de como se estabelece dentro da obra deles a pulsão de morte. E mais curiosidade ainda me causava, porque tem poucos trabalhos, poucos estudiosos interessados em desenvolver e pensar em cima de qual é o uso ou não uso que esses dois autores fazem da pulsão de morte. Aí, né, numa comemoração dos 100 anos, de novo numa situação de guerra, né, Freud começa a escrever o Mais Além do Princípio do Prazer em 19, né, no último ano da guerra, termina em 20, e a gente de novo numa situação aí similar a uma situação de guerra, preocupados, reservados, né, com toque de recolher, com o inimigo à espreita, e tenho certeza que, assim como aconteceu com a psicanálise, com a Primeira Guerra e na Segunda Guerra com o Winnicott, muitas contribuições vão surgir de dentro da psicanálise a partir dessa situação de tensão. Mas, enfim, em 1919, 1920, o Freud escreve O Mais Além do Princípio do Prazer. Eu vou falar brevemente, né, de onde nasceu, né, quais foram as motivações do Freud, para depois a gente ir passando para os outros dois autores. 100 anos, então, da pulsão de morte. Eu, desde o ano passado, que eu pensava, meu Deus, ano que vem, eu gosto tanto desse tema, eu tenho que inventar alguma coisa, e a parceria do IPSE sempre confiável, né, e constante, a gente conseguiu, então, fazer essa live falando de pulsão de morte, nesse ano, então, que ela completa 100 anos, essa concepção completa 100 anos. Bom, ela nasce para o Freud, a gente sabe de algumas motivações dele que não são tão explícitas, né, que é a perda da filha. Em janeiro de 1920, a Sofia morre, a filha de Freud, e o Freud termina o Mais Além do Princípio do Prazer em março de 1920. Ou seja, ele está impregnado pela tristeza da perda da filha, né? E pela tristeza da guerra, os horrores da guerra, que tocou muito Freud. Mas, explicitamente no texto do Freud, o que ele vai trazer como pilares para ele chegar na concepção da pulsão de morte é a questão dos sonhos traumáticos repetitivos e as compulsões à repetição, que na verdade tem o mesmo mecanismo, né? Um sonho traumático repetitivo tem o mesmo mecanismo de uma compulsão à repetição no sentido de sintomas compulsivos de jogo, de uso de drogas, ou
relacionamentos, recair em relacionamentos abusivos, né? Ou na transferência, ataque ao vínculo com o analista constante. Então, esse tipo de paciente mais refratário, né, que tinham comportamentos compulsivos, autodestrutivos, né, criou um alerta no Freud importante. Junto com isso, a volta dos soldados do fronte, não tanto na clínica do Freud, mas eu imagino que ele recebeu muitas notícias dos seus colegas e discípulos, né? Os rapazes que vinham do fronte com sonhos traumáticos repetitivos, né? Sonhos de trauma em que eles reviviam a cena do trauma, com pouquíssimas questões simbólicas envolvidas, né? Eram só repetições de uma cena a qual eles foram submetidos, né? Então, essas duas questões clínicas, né? A pulsão de morte, parece que a gente vai ter uma conversa muito teórica, mas eu entendo, e o próprio Freud deixa isso claro no trabalho dele, que ela só faz sentido se a gente for fazer toda uma reflexão clínica a partir dessa ideia, né? Dessa concepção teórica. Enfim, então, essas questões clínicas da compulsão à repetição e os sonhos traumáticos repetitivos ficam incomodando o Freud. Se a gente for pegar o desenvolvimento da teoria sobre os sonhos no Freud, a gente vai contar a história da psicanálise. Então, vou fazer isso, que é um jeito resumido da gente falar da história da psicanálise. O Freud, lá em 1900, a gente sabe que um pouco antes disso, ele, então, chega na concepção, na ideia resumida e brilhante, que ele se orgulha muito, de que o sonho é uma realização de desejo infantil. E ele tenta manter isso, né? Ele tenta manter esse princípio na sua obra. E isso é um modelo do próprio sintoma, né? O sintoma, de alguma forma, é uma realização de desejo atravessada por uma repressão, né? Então, daí ele vai pensando o sonho como realização de desejo, e daqui a pouco ele reflete sobre os sonhos de ansiedade. Né? Onde é que está o desejo realizado nos sonhos de ansiedade? Então, ele resolve isso e aproxima os sonhos de ansiedade justamente com os sintomas, a formação de sintomas. O sonho de ansiedade é uma tentativa de realização de desejo transpassada por uma Para mim, a internet trancou, Luísa. Eu não estou te escutando. Estou vendo aqui. Travou. Vamos tentar de novo. Vou tentar chamar a Luísa de novo. Sim, a Luísa travou a imagem e eu estou tentando me comunicar com ela de novo. Sim, a Luísa, estou vendo, Denile, né? A Luísa travou e saiu, então ela deve estar entrando de novo. Estou esperando que ela entre novamente para que a gente retome a sua fala. Não tem o sinal da Luísa. Estou enviando.
para a Luísa. Vamos ver o que acontece agora nesse momento. Não. Talvez o que eu possa fazer é encerrar a live e eu acho que em seguida eu faço novamente. Só peço que vocês fiquem no compromisso de entrar de novo. Espera aí, vamos ver, eu acho que vai dar agora. Não, não tem. Não estou encontrando a Luísa. Não. Deu. Gente, não preciso. A Luísa está voltando. Oi, Soraya. Oi, deu certo. Bom, vamos pelo 3G, é isso? Isso. Ah, então isso. tá. Isso. Perdemos travou, travou. A Luísa, tu estava falando, acho que o que todo mundo escutou é sobre os sonhos também, os sonhos traumáticos, é mais ou menos nessa parte aí que eu acho que a gente não ouviu mais, que daí travou a imagem, né? Tá, não, mas eu até parei, eu vi que tinha pequena, perdemos mais um tempinho, mas enfim. Não tem problema, a gente vai. Então, assim, o Freud consegue manter a ideia do sonho como realização de desejo, né? Dando o entendimento dele como a realização do desejo de uma instância atravessada pelo incômodo, pela repressão de uma outra instância que se manifesta e cria uma situação de ansiedade. Bom, mantemos assim o princípio do prazer na primazia, né? Com os sonhos traumáticos repetitivos, o próprio Freud, que tinha brigado arduamente pela primazia do princípio do prazer, ao ponto de se distanciar do Jung por causa disso, mas com a situação da guerra, com os sonhos traumáticos repetitivos, com as situações clínicas, impasses clínicos com pacientes mais graves, ele próprio, em 1919, 1920, joga a toalha e aceita a ideia de que existe algo mais primário e mais poderoso que o próprio princípio do prazer e nos apresenta, então, a pulsão de morte. Tá, assim se estabelece a pulsão de morte, para dar conta do entendimento das compulsões à repetição, né, que ele só consegue ver por trás o funcionamento de algo muito destrutivo, né, levando ao inorgânico, afastando da vida, né, então os casos graves, e os sonhos traumáticos repetitivos, que ele também só consegue ver a primazia, a força de uma pulsão destrutiva que leva a pessoa a ficar aprisionada num sonho traumático, né? Bom, assim se estabelece então a pulsão de morte. E uma coisa que eu acho muito importante, chegando um pouquinho agora no Ferenczi e no Winnicott, que a gente não deve pensar que a forma como eles se posicionam em relação à pulsão de morte, que é deixando ela de lado e não necessitando dela para entender nem o desenvolvimento do bebê e nem os quadros psicopatológicos graves, isso não é uma das diferenças dele em relação a Freud. Isso é uma manifestação a mais da diferença, né? A pulsão de morte como uma diferença em relação a Freud dentro da obra de Ferenczi, dentro da obra de Winnicott, é uma manifestação natural de uma diferença fundamental que eles têm no pensamento deles em relação a Freud. Tá? Isso é muito importante. Todas as coisas que a gente marca como diferença, desenvolvimento do bebê, as questões traumáticas, a questão da pulsão de morte, as recomendações técnicas diferentes, né? Elas são decorrentes de uma diferença básica que naturalmente vai, então, se impor em outros setores da obra deles.
A diferença básica é qual visão de ser humano eles têm, né? Que bebê é o bebê de Freud, que bebê é o bebê de Ferenczi e que bebê é o bebê de Winnicott. A partir daí, está marcado a digital do autor, né? A partir daí, a concepção que ele tem, falando em geral, né? Todos os autores psicanalíticos, a partir da visão que ele tem de desenvolvimento de um bebê, essa é a digital dele para ele entender as etiologias das psicopatologias e para ele criar as concepções técnicas, né? Como ele vai se portar tecnicamente para atender o paciente. Bom, o bebê de Ferenczi e o bebê de Winnicott é um bebê monista, né? O Ferenczi, em 1909, já, segundo ano dele dentro da psicanálise, que ele conhece Freud em 1908, ele escreve um texto e nesse texto ele se auto-intitula um monista agnóstico. Tá? A imagem tá ruim, Soraya? Não, a imagem tá boa. Tem alguns comentários que o som não tá tão bom. Ah, tá. Mas tem outras pessoas falando que o som está bom. Então, eu acho que depende da internet de cada um. Eu tô ouvindo bem, né? Se alguém talvez está com alguma dificuldade, às vezes pode ser da internet, mas está bem. Tá. Eu estou acompanhando pelos comentários. Pode falar, ele se diz agnóstico explicitamente, né? E o Winnicott, a gente sabe que ele tem uma visão monista do bebê, dos primeiros tempos de um bebê. O que é ser um monista? Né? O que é ter uma visão de mundo monista? Primeiro, obviamente, que a importância da dualidade pulsional, né, como carga humana, né, como motivador humano, deixa de existir, né? O bebê, para esses dois autores, não é um bebê submetido a uma dualidade, né? Ele é um bebê que nasce com uma força vital una, né? E isso essa visão monista do bebê, essa visão monista do ser humano, vai se explicitar em vários momentos da obra desses dois autores, né? Por exemplo, tentando ser breve, o Ferenczi, em 1913, logo depois, né, 4 anos depois desse texto em que ele se diz um monista agnóstico, ele vai escrever o desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios. E nesse texto, altamente original e não muito lido, não muito valorizado, ele vai se colocar como alguém que entende o desenvolvimento do bebê destacado, distante da ideia freudiana do desenvolvimento psicossexual, né? O desenvolvimento do bebê para o Ferenczi, e quem conhece o Winnicott está percebendo as proximidades, o desenvolvimento do bebê para o Ferenczi é um desenvolvimento do bebê em direção à realidade, né? O fio condutor do desenvolvimento desse bebê é, num extremo, a onipotência incondicional, como ele vai dizer, ainda intrauterina, ou seja, nenhum reconhecimento da dependência, o que se relaciona com a ideia de dependência absoluta de Winnicott. E no outro extremo dessa linha do desenvolvimento é o reconhecimento da realidade e um bom uso da realidade através das capacidades simbólicas. Então, para o Ferenczi, o bebê sai de uma onipotência incondicional, depois uma onipotência sustentada pelos adultos, também muito próximo das ideias de Winnicott, para um extremo de capacidade simbólica que vai fazer a realidade ser tolerável e, mais que tolerável, enriquecedora para ele, né? E o Ferenczi vai dizer, os adultos intuitivamente vão sustentar, né, vão organizar o mundo para que essa onipotência do bebê que ele viveu de forma incondicional no ambiente intrauterino seja sustentada, seja possível de seguir sendo vivida por um tempo no ambiente extrauterino. Né? Então, ele vai falar de uma necessidade de adaptação dos adultos para que os primeiros contatos do bebê com o mundo sejam do tipo monista, ao extremo, né? Na medida do possível que esses adultos possam proporcionar para eles. Né? O que é um contato monista com o mundo? É o não reconhecimento dos contrastes. Né? Quando a gente filtra um som
para um bebê, intuitivamente a gente está repetindo o tipo de som que ele ouvia no ambiente intrauterino, né? Ou seja, a gente está apresentando pedacinhos de realidade filtradas para esse bebê, sem o contraste da diferença abrupta. Que é o que o Winnicott vai dizer. A mãe apresenta um mundo simplificado para o seu bebê, né? Na medida em que a gente cuida a luz, cuida o som, cuida a temperatura, né? A gente está tentando apresentar um mundo o mais monista possível para que gradualmente ele venha a ter aquisições simbólicas que façam ele se beneficiar com as complexidades do mundo. Mas isso é uma coisa muito secundária para o Winnicott e para a Ferenczi. Né? Quando a gente dá Bom, o leite do corpo da mãe é um leite na temperatura do corpo. Ele chega para o bebê numa temperatura monista, né? Na temperatura do corpo. Quando a gente esquenta o leite de uma mamadeira para um bebê, a gente experimenta na nossa pele e o sinal de que esse leite vai ser agradável para o bebê é que ele não pode ser sentido nem como quente, nem como frio na nossa pele. Ele tem que ser monista, né? Ele tem que ser uma continuidade da nossa pele para que ele possa ser uma continuidade do próprio bebê. O banho do bebê, a gente experimenta com o cotovelo e a temperatura correta é a temperatura que não crie choque em nós, né? Nem para o frio, nem para o calor. Ou seja, a água deve ser uma extensão do próprio corpo do bebê. Então, isso são cuidados monistas que a gente faz com o bebê sem se dar conta que está fazendo, mas sustentada num princípio filosófico de que os primeiros encontros do bebê com o mundo têm que ser sem contraste, sem interrupções. Né? Como o Winnicott, tem que ser um contato contínuo, de continuidade, e não de contiguidade. A contiguidade é algo que o bebê só vai suportar de forma secundária, para esses dois autores. Tá? Então, essa ideia... Luísa, te interrompendo um pouquinho, alguns comentários estão vindo que a tua imagem está diluindo um pouco mais, o som alguns não estão escutando, né? Então, não sei se é alguma questão da localização da Wi-Fi ou se tu está no 3G, mas só para te saber, mas muitas pessoas estão escutando, tá? É só para ver se tu tem como mudar um pouquinho o local onde tu tá. Localização? Dou mandada pela casa, será? Faço isso? Estão comentando, o som da Luísa está ruim. Tá, vamos ver Vamos ver se eu chego aqui na central. Digamos que o público está dividido, tem uns que estão ouvindo bem. Tá, aqui, vamos ver. Será que o pessoal... Vou pedir para depois fazerem um comentário se vão começar a ouvir melhor aqui, tá? Mas enfim, então, essa marca, né, desses dois autores que entendem o bebê como um ser monista, obviamente, né, vai descartar a necessidade deles... Eu só vou precisar fixar aqui o celular em algum lugar. Vai descartar a necessidade deles pensarem na pulsão de morte como alguma coisa que sustente, né, a nossa humanidade, né, para esses autores. Acender uma luzinha mais aqui. Para esses autores, a nossa humanidade, né, a nossa natureza humana é sustentada por uma força única, uma força vital. Tá? Bom, isso vai ter, obviamente, uma repercussão, né? Essa não necessidade da dualidade, esse não entendimento do ser humano como ser dual, vai ter uma repercussão nas psicopatologias, nas etiologias da psicopatologia. Né? O Freud, como eu falava antes, né, chegou na concepção da pulsão de morte para dar conta da compulsão à repetição, ou seja, os quadros graves, os quadros refratários que colocavam a psicanálise tradicional no impasse, né? A psicanálise que fazia o entendimento dos sintomas a partir de um princípio do prazer que era brecado, né, por uma repressão, e isso gerava o adoecimento, os sintomas, os incômodos. Daqui a pouco, diante dos quadros graves,
ele precisa reformular isso e dizer que existe uma força mais poderosa, mais primitiva que o próprio princípio. Essa foi a solução do Freud. Bom, esses dois autores, que são autores, então, que entendem o bebê como um ser monista, que chega num mundo que deve ser organizado para recebê-lo da forma mais simplificada possível, vão ter uma outra ideia da etiologia dos quadros graves, né? Então, a gente sabe que o Winnicott, não tão explicitamente, mas claramente em toda a obra dele, né? Tá nos ossos, né? Tá nos ossos. O Freud que está nos ossos do Winnicott, quando o Freud propõe a teoria da sedução, né? Então, a questão do trauma real, a questão dos cuidados efetivos e dos descuidados efetivos é fundamental para o Winnicott no entendimento das etiologias, das psicopatologias fronteiriças, intermediárias, enfim. O Ferenczi, você sabe que a obra do Ferenczi é uma obra com fases, né? Uma obra com fases. Quando ele chega na terceira fase da obra dele, ele chega a uma concepção importantíssima que vai afastar ele de Freud irremediavelmente. Então, a partir de 26, 27, o Ferenczi tem a clareza que ele não pode pensar nos quadros graves e na técnica adaptada para tratar os quadros fronteiriços sem pensar numa alteração teórica, né? Na verdade, ele próprio, em 1913, já tinha dado as tintas, né? Quando ele concebe um bebê monista e um bebê que necessita que os adultos organizem o mundo para recebê-lo da forma mais simples possível, ele já está fazendo um retorno à teoria da sedução do Freud, né? Dentro de um trabalho que é um trabalho de saúde, sobre desenvolvimento, mas ele já está valorizando os cuidados efetivos e já está fazendo uma alusão à teoria do trauma de 1896. Quando o Ferenczi chega em 27, ele tem uma clareza mais ampla disso, retoma as ideias do desenvolvimento do sentido da realidade, onde ele era claramente monista, expõe o desenvolvimento de uma forma monista, e mais do que isso, explicitamente diz: eu proponho um retorno à teoria do trauma. Luísa, te interrompendo, já apareceu alguma sugestão se tu pudesse usar algum fone de ouvido, porque o som oscila de vez em quando. Ah, meu Deus, o celular que eu estou usando não tem entrada para fone. Ah, tá certo. Então seguimos assim, a gente se esforça e vamos lá que a gente tá ouvindo. Tá ouvindo, só fala de vez em quando. Tá? Seguimos para não perder tempo. Tá certo. Então, o Ferenczi propõe essa retomada da teoria do trauma, propõe explicitamente, né, uma volta ao passado, em que ele chega a dizer num texto de 27, muitas vezes um retrocesso é necessário para que venha o progresso, né? Ou seja, ele sabe que ele está pisando num campo minado, né? A propor o retorno explícito da teoria da sedução é um campo minado de certa forma, na verdade é um campo minado. Por quê? Na medida em que se pensa nas situações de trauma, na traumatogênese, no trauma real, como etiologia dos quadros graves, naturalmente a gente diminui ou quase prescinde, né, abre mão da importância da pulsão de morte, né? Então, o que se dá conta que por trás dos quadros graves está uma situação traumática que gerou uma série de mecanismos de defesa que foi, de certa forma, pervertendo a organização do eu original, né? Bom, eu falava então da compulsão à repetição para Freud e é muito interessante, então vamos pensar. Então, como é que esses dois autores que não sentem a necessidade de pensar na pulsão de morte, de levar a pulsão de morte em consideração, como é que esses dois autores vão explicar a compulsão à repetição? Né? Justamente, né? Esses dois autores vão perceber que diante de situações traumáticas, de abandonos ou de intrusões do ambiente externo,
incapaz de se adaptar para cuidar do bebê ou da criança, isso vai disparar no interior da criança uma série de mecanismos de defesa. O Ferenczi, no texto dele, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, ele vai fazer um alerta, que já é da terceira fase, né? Ele vai fazer um alerta. A etiologia é tão, né? A origem do trauma é tão precoce, é tão primária, que nos passa uma ideia errônea de ser algo congênito ou inato. Né? Nessa frase que está perdida ali no meio do texto, ele está fazendo uma enorme crítica e um alerta em relação à pulsão de morte. Né? É muito importante isso que ele está falando. Os quadros graves, eles têm uma etiologia traumática tão primitiva e muitas vezes tão repetitiva e difícil de ser contado, né? São tão arraigadas que passam para a gente uma ideia de hereditariedade, de serem inato, né? A própria tendência antissocial ou a psicopatia, né? Muitas pessoas têm uma ideia que, não, só pode ser inato, isso é uma carga genética, né? Quando esses dois autores têm todo um entendimento em relação a essas doenças que, na verdade, são defesas para sobreviver, né? Para dar conta de falhas muito graves na infância. Então, a compulsão à repetição seria um conjunto de mecanismos que, em dado momento, funcionou para a sobrevivência e que fica cristalizado no decorrer da vida do indivíduo. E aí entra uma extrema valorização que os dois autores têm em relação à psicanálise. Né? Eles são dois analistas encantados com a própria psicanálise, né? Porque eles vão dizer que a psicanálise vai proporcionar, a psicanálise adaptada para dar conta do trabalho, vai proporcionar uma situação de confiabilidade, de relaxamento, de recepção, e na continuidade, né, quanto mais grave o caso, mais tempo para que a gente ganhe a confiança deles, mais tempo para que eles possam efetivamente regredir e mais exigência para o analista para dar conta disso, para que eles possam substituir a marca traumática, né, e a desconfiança no ambiente por uma ideia de que é possível se reconectar com a realidade e abrir mão dos seus sintomas. Tá? E, então, assim, vocês veem como a questão do pensamento monista vai marcar o olhar que eles têm para o desenvolvimento do bebê, né? Vai marcar o olhar deles em relação à dos quadros graves e a compulsão à repetição, que se torna totalmente independente da pulsão de morte. O sintoma para esses dois autores é algo a ser muito respeitado. Eu gosto muito de dizer isso, porque acho que isso tem uma amplitude clínica enorme. Né? Eles respeitam o sintoma, eles respeitam a doença, porque eles sabem que a doença manteve o paciente vivo. E a doença levou o paciente até nós. Né? De alguma forma, o falso self, a parcela deles que tratou de cuidar da criança ferida, reconhece a sua incapacidade e leva o paciente até nós. E tanto um como o outro vão dizer de formas diferentes. O Winnicott vai dizer, o falso self ama seca leva o paciente pela mão até nós. Né? A parte deles que foi cindida e que precisou ficar cuidando da parte mais frágil, leva até nós. O Ferenczi vai dizer, o anjo da guarda se deu conta da sua incapacidade e, frente a uma nova situação traumática, leva a pequena criança ferida até nós. Isso nos coloca numa posição de respeito para essa parte adultificada, para esse falso self arrogante, provocativo, competitivo, às vezes parecendo invejoso, né, que está nos testando para descobrir se nós somos capazes de assumir o lugar dele, né? O lugar dessa parcela que cuidou da criança ferida. Né? Tanto um autor como o outro traz essa ideia, né? De que existe, na situação traumática, acontece uma cisão, uma parte se torna responsável por cuidar de uma outra parte que fica congelada
esperando um ambiente confiável para descongelar. Ou seja, o paciente grávido que chega até nós, ele está nos confiando a criança ferida. Né? E nós vamos ter que passar muita credibilidade, nos mostrar muito confiáveis por um bom tempo, até que ele realmente possa relaxar e se deixar abandonar por estados regressivos, então, para que a gente possa marcar a diferença. Né? O Ferenczi complementa a contribuição do Freud sobre a contribuição de Winnicott sobre regressão à dependência. O Ferenczi vai nos dizer lá em 32, 30, né, que no setting, conosco, o paciente vai repetir a vulnerabilidade original e nós vamos marcar a diferença. Né? Eles vão repetir regressão, né, à dependência, como diz o Winnicott, mas o papel do analista é marcar a diferença, é ser aquele que dá o crédito, que testemunha a dor. Luísa, tem uma pergunta interessante da Maria Aparecida, que eu acho que está bem dentro do que tu está trazendo, né? Se o sintoma para Freud, para Ferenczi e para Winnicott, né, teria uma semelhança ou diferença? O sintoma, eu acho importante. Essa pergunta é bem boa. Eu vou tentar chegar mais na luz, não está muito escura a minha imagem? Para mim está ótimo, não sei para o pessoal. É bom ficar para não perder tempo, porque eu estou aqui só olhando o relógio, né? É tão bom te ouvir e a gente está, né, meio que no final do tempo. Né? Isso. Tá, essa pergunta é ótima e de alguma forma ela vai pro caminho que eu pretendi agora. Tá, né? Eu acho que tem uma diferença bem importante, né? E uma diferença que vai marcar a nossa postura técnica, né, diante desses pacientes, né, de acordo com o referencial que a gente se identifica mais. Né? Se a gente for pensar em psicanálise, por exemplo, uma situação de submissão, violência doméstica, né? Uma mulher que se submete a uma violência doméstica. De forma mais tradicional, talvez, né? Essa palavra talvez seja um pouco perigosa, mas enfim, a gente pode fazer um entendimento de que por trás dessa submissão dessa mulher está agindo o princípio do prazer. Ou seja, ela tem algum prazer em se manter nessa situação. Tá? A gente também pode, ainda sustentado por uma psicanálise mais tradicional, a gente pode dizer, não, isso é uma ação da pulsão de morte. Essa mulher está paralisada, né, submetida, né, à força da pulsão de morte. Então, assim, essa é uma visão do sintoma para Freud. Né? Claro que existem 1000 freudianos que fazem desenvolvimentos interessantes e mais atuais a partir disso. Mas não é incomum a gente ouvir esses dois tipos de entendimento diante de um sintoma, por exemplo, como esse que eu estou falando. Né? Esses dois autores, Ferenczi e Winnicott, eles não vão nem partir da ideia que existe um prazer envolvido, pelo menos não primariamente. Isso não significa que eles não entendam que possa existir prazer e prazer sexual e fantasias, mas tudo isso para eles é secundário. Né? Primariamente, não é o princípio de prazer que está regendo essa mulher, né? E muito menos a pulsão de morte. O que eles vão dizer, e Ferenczi vai desenvolver no trabalho dele de 32, Confusão de língua, que é o mais conhecido, a ideia da identificação com o agressor. Né? Que a gente pode pensar que é uma coisa muito próxima da ideia da síndrome de Estocolmo. Tá? O que é a identificação com o agressor? O Ferenczi parou, tá? Ele cansou da simplificação de que a vítima quer ser vítima, que a vítima tem prazer em ser vítima. Ah, não é possível, ela não fugiu porque ela não quis, ela não foi na polícia porque ela não quis. Né? A criança não pediu socorro para a tia ou para a avó porque ela não quis. Eles cansaram desse tipo de explicação. Tem até um texto do Abram que eu cito no meu livro, que o Abram dá toda uma explicação mostrando que para provar que algumas, no caminho oposto do Ferenczi e do Winnicott, para provar que algumas crianças têm uma tendência inata a se submeterem ao trauma, né? O que é uma violência. Né? Esse texto do Abram é um equívoco, é uma violência, é uma barbaridade. O texto dele de 1907, que o Freud concorda,
com esse texto e escreve sobre esse texto. Então, eles cansaram desse tipo de explicação e o Ferenczi se debruça, então, para entender o que acontece no interior da vítima, partindo da ideia que não é o princípio do prazer que está regendo e que não é a pulsão de morte. Né? Ele vai, então, sustentado na ideia do desamparo que o bebê humano nasce e que ele já desenvolveu lá no desenvolvimento do sentido da realidade, o desamparo do bebê humano, ele vai entender que a ação do abusador, que tem a ver com autoridade, que tem a ver com surpresa, né? A própria surpresa dá autoridade ao abusador. Né? Mesmo que ele não seja uma figura de autoridade para nós, um assaltante que chega de surpresa, imediatamente ele tem uma autoridade. Né? Porque a gente tem o desconhecimento e ele tem o conhecimento. Né? Ele é uma autoridade. Qualquer situação de agressão, né, quem agride se impõe como autoridade. Se for um familiar, e se for um familiar abusando de uma criança, isso é infinito. É difícil até de medir o nível dessa vulnerabilidade e dessa autoridade que se impõe. Bom, mas em qualquer situação de abuso, a vítima se paralisa diante da autoridade do abusador. Né? Ela paralisa, o Ferenczi vai dizer que ela entra em transe. E a partir desse transe, o mundo dela vai ter o abusador. Ela vai ler o rosto do abusador, ela vai ler os humores do abusador, ela vai tentar prever qual é o próximo passo desse abusador. Eu estou falando aqui de um sequestrador, de um assaltante, ou de um pai, de uma mãe com humor instável, não necessariamente sexual. Luísa, Luísa, imagina o meu papel aqui, olhando os comentários, te ouvindo, que é sempre muito bom te ouvir, e olhando para o relógio. Nós temos, pela minha contagem, nós temos 5 minutos, né? Tá. E eu não sei se tu gostaria de fazer um fechamento ainda. Consigo, Soraya. Bom, então, assim, o Ferenczi claramente, com a contribuição dele, identificação com o agressor, nos propõe isso, uma nova leitura. Não é o princípio do prazer nem a pulsão de morte, é a nossa vulnerabilidade natural que faz nós sermos absolutamente dependentes de sermos cuidados por adultos que saibam se adaptar, que consigam, que tenham saúde mental para se adaptar. Porque se a gente não, né, se a nossa vulnerabilidade nos levar a maus tratos, a maus cuidados, né, nós vamos nos tornar dependentes deste abusador num nível tal, né, que a gente, como adulto, razoavelmente integrado, não conseguimos fazer a leitura. Nós mesmos, humanos, não conseguimos entender como é que alguém se submete a ser maltratado. Porque nós tivemos uma amnésia. Porque nós próprios, nesse momento, vivemos esse nível de vulnerabilidade. Ou seja, esses autores se dão conta que os adultos abusadores, ou, né, quem tem o poder e tiraniza, conecta com a nossa vulnerabilidade e nos coloca absolutamente dependentes novamente. O mundo de uma vítima é o rosto do agressor. E só uma psicanálise sustentada no tempo, né, com um analista capaz de suportar estados não integrados e regressivos do paciente e suportar não fazer intervenções contrastantes, suportar ficar diluído num monismo por um tempo, só esperando, né? Só esperando, é a base da orientação técnica dos dois autores. Enfim, assim, Luísa, sempre é bom te escutar, só tem elogios e depoimentos, né, de colegas falando, ou de pacientes, ou tentando interligar com a clínica, que é bem importante, né? Essa questão do terapeuta ser acolhedor para poder... Enfim, para ressignificar tudo isso, né, de uma outra forma, tudo que é vivido. Mas, resumindo, né, eu acho que tem uma frase que diz muito clara, que o Winnicott fala, que eu acho que cabe muito bem também para a teoria do Ferenczi, né, embora eles não tenham tido um contato direto, eles têm pensamentos muito semelhantes. Né? O Winnicott diz, ninguém nasce destrutivo.
né? Então, tu fala na vulnerabilidade, tá? Pode haver uma vulnerabilidade, mas isso não quer dizer destrutividade, né? Então, como é importante o ambiente. E a gente acaba ligando com Freud. Freud já dizia da equação etiológica, né? Que a personalidade é o potencial herdado mais o ambiente, né? Então, uma das formulações em algum momento do Freud foi essa, né? Mas, Luísa, infelizmente eu tenho que encerrar. Muito bom, essa hora passou. Claro, tem as questões de conexão, que às vezes a gente perde um pouco de tempo. A live eu acho que tinha que ser mais tempo, né? Tem gente pedindo para eu fazer uma nova live. Eu não posso, até em respeito à agenda de todo mundo. E outras lives também que vão acontecer hoje, né? No horário das 10h30, enfim. Então, eu não tenho, a gente tem que fazer dessa forma. Vamos tentar gravar, vamos ver se a gente consegue gravar e compartilhar, de repente, no YouTube, enfim, a gente vai tentar. Mas, assim, por favor, sigam a nossa página no Facebook e no Instagram, que está todos os nossos eventos ali. E aí vai ter a notícia, se a gente conseguir salvar a live, vai ser noticiado ali. Eu fiquei muito feliz de ver, tem um monte de gente que entrou, Minas Gerais, Brasília, Fortaleza, aqui dentro do Rio Grande do Sul, as cidades são Florida, Santa Catarina, Rio de Janeiro também, enfim, de todo lugar, assim. Eu não quero citar nomes porque depois eu vou fazer injustiças, né? Mas eu queria dizer para vocês rapidamente, assim, que nesse ano dos 20 anos do IPS, nós vamos ter vários eventos muito bacanas, muito bacana agora nesse próximo mês. A gente vai ter uma apresentação de monografia na semana que vem, da nossa aluna Adriana, com comentários do Inácio Paim, né? Orientada pela Gila Bassas, nossa docente de comentários do Inácio Paim. Depois nós vamos ter um evento de observação de bebês do método BIC, da nossa docente Ângela Wirth, que faz um trabalho de um grupo de observação de bebês. Vamos ter também um evento do dia 20, o Adulto Maduro no Divã, ampliações da psicanálise com a Adriana Mendonça e Denise Souza. Vamos ter no dia 26 de junho, Tempos de Coronavírus, a fragilidade da condição humana e a importância da capacidade de estar só, com Sérgio Belmonte. Vamos também ter um evento de aniversário, eu e a Anne apresentando em julho também, uma mesa de nós duas, História da Psicanálise, História e Memória da Psicanálise. Sueli Dueck vai ter uma aula inaugural também, em agosto. Então, nós temos muita coisa, nós temos outros cursos, eu não vou divulgar aqui, porque vocês podem olhar ali na página. E, Luísa, queremos contar contigo numa próxima ocasião, que está todo mundo pedindo para fazer mais uma live, né? Ninguém cansa de te escutar, a gente sempre aprende contigo, né? Muito bom. Eu faço grupo de estudo, agora o nosso grupo presencial está parado, né? Aprendi muito contigo em relação a Firenze, consigo conectar muito com o Winnicott, que é meu carro-chefe na minha caminhada, né? E eu agradeço a atenção de todos. Eu acho que está todo mundo elogiando. Fico bastante feliz, assim, que acho que estou quase no final do tempo, 10h30. Denise Souza, agora às 10h30, pelo Insere. Isso. Isso aí. Então tá. Para deixar um gostinho, assim, enfim, de curiosidade, ou até da gente combinar alguma outra situação para voltar para esse assunto, porque, enfim, é um assunto vasto, né? Muita pretensão minha, mas a minha vontade de falar é muito grande, assim, mesmo num espaço pequeno. E um assunto muito importante, Luísa, pelo momento que a gente está vivendo também. A gente está vivendo um momento de uma intrusão nas nossas vidas, né? Em função dessa necessidade de nos adaptarmos do isolamento social, da pandemia, né? Desse vírus, assim, desse inimigo oculto, né? Que invisível, né? Então a gente está vivendo também um momento assim que cabe muito a gente falar dessas questões, assim, né? E a própria questão da elasticidade técnica para nos dar o suporte. Isso, eu acho que nunca teve tão alta a elasticidade da técnica, como dizia o Firenze, né? Gente, eu vou ter que encerrar. É uma pena que eu não podia ler todos os comentários, né? Mas, enfim, fiquei bastante feliz, né? Eu e a Anne agradecemos muito, né, a tua presença, Luísa, nesses anos de IPSE e nessa live. Então, aguardem mais lives e aguardem a Luísa Moura também, que a gente quer ela de volta também. Então tá, tchau para vocês. Tchau.